Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Merino. E hoje vamos conversar sobre gestão de pessoas, que é um assunto que a gente é apaixonado. E temos a honra de receber a Luana, da Bitarant Consultoria. Luana, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite de estar participando com vocês nessa gravação do podcast. Eu sou a Luana Lulu, sou formada em Recursos Humanos, pós-graduada em Psicologia Organizacional, atuo na área já faz 12 anos e com as experiências que obtive durante essa trajetória profissional, eu abri a empresa Bitalent, que é uma empresa de gestão e desenvolvimento, focado na parte de implantação e reestruturação da área de recursos humanos e também na parte de recrutamento e seleção. A Bitalent já faz 1 ano e meio que está no mercado, estamos atuando com empresas de pequeno e médio porte, ajudando nas soluções na parte de gestão de pessoas e também fazendo a contratação de profissionais para as empresas. Que legal, Luana. A gente sabe que as empresas de pequeno e médio porte, elas têm uma grande barreira relacionada a pessoas, né? Elas cuidam muito dos seus processos, cuidam muito dos seus produtos e por muitas vezes esquecem das pessoas. E as primeiras a serem prejudicadas são as pessoas. Quando tem corte de custos, nós vamos demitir pessoal. Quando está passando por algum problema financeiro, as pessoas acabam sendo prejudicadas, né, por isso. Qual a maior barreira que você tem encontrado nesse momento de pandemia referente às pessoas dentro das empresas? Eu encontro muita falta da comunicação, então as empresas elas não são claras nesse momento que nós estamos passando, em ser abertos com os colaboradores, de comunicar o que está se passando dentro da empresa e, consequentemente, a primeira consequência que acontece é a demissão de funcionários. Então, acabam demitindo funcionários com salários altos, depois, caso realmente precise ter mais demissões, e isso vai sendo gradativo, a dispensa de funcionários, e sem nenhum questionamento. Muitas empresas acabam alegando que é por conta da pandemia, mas esquece que o erro maior é a falta de comunicação, a clareza do que está acontecendo dentro das organizações. E você sente falta dessa falta de clareza também quando você vai realizar um processo seletivo para essas empresas? Sim, quando eu realizo um processo seletivo, eu tento extrair o máximo de informações com as empresas para essas informações serem passadas para os candidatos. Então, eu foco bastante na dificuldade que aquele cargo tem, o departamento, até mesmo nas atividades que o colaborador vai executar dentro da organização e até mesmo qual que é a empresa, a missão, visão e valores, qual que é o propósito da empresa, para estar selecionando candidatos com um perfil de acordo com o propósito e os valores tanto do candidato quanto da empresa. Luana, bacana isso. Você falou sobre comunicação que não é bem clara. A gente tem percebido realmente durante os treinamentos com as empresas que a gente faz durante esse período que aumentou realmente o número de demissões e a desculpa sempre é a mesma. É conta da pandemia, porque a gente não tem cliente, não está entrando receita, etc. Além da comunicação não ser clara, você acredita que a gestão também pode influenciar? No caso, uma má gestão? Sim, com certeza. Uma má gestão, além da falta de comunicação, se ela não conseguir saber gerir esses funcionários, pode perder esses colaboradores, né, por falta de uma péssima gestão. A questão da tratativa, eu vejo que é algo muito, assim, acaba sendo negativo para as empresas, mas muitas das vezes acabam também perdendo funcionários pela questão da tratativa, do comportamento, de não entender as pessoas e o comportamento delas também. Legal, você falou sobre propósito, missão, visão, valores. A gente entende também que isso é fundamental para um desenvolvimento de boas empresas, de boas equipes, gestores e líderes. Mas a gente também levantou uma questão durante esse processo, que algumas empresas colocam missão, visão, valores na parede e fica só aquele quadro na parede. Na prática, isso realmente não acontece. Você já percebeu algo parecido?
Sim, muitas empresas acabam realmente colocando isso na parede e acabam não seguindo. Então, eu sempre deixo muito claro com as empresas, com gestores ou até mesmo com os próprios donos de empresas, se realmente isso é seguido, porque é uma informação que é transmitida para o candidato num processo seletivo e lá na frente ele pode cobrar, né, em relação a isso. Então, no processo seletivo foi falado que aqui o foco é a humanização, mas na prática isso não é feito. Então, acaba gerando um certo conflito e até mesmo desmotivando a pessoa que está iniciando na empresa. Como que você ou a tua empresa, a Bitalent, atua realmente, né, nessa função de pegar missão, visão, valores, um propósito de uma empresa para encontrar o candidato certo para aquilo? Como que é esse processo de você escolher quem você vai indicar? Nos processos seletivos eu faço um levantamento das informações, tanto da vaga, o que a empresa precisa, juntamente com a missão, visão e valores, e no candidato eu realizo uma avaliação, são avaliações comportamentais, para verificar se esses comportamentos que o candidato tem são comportamentos que estão ligados ao propósito da empresa. Então, às vezes, muitas das empresas têm um comportamento, têm uma cultura diferente do que o candidato está buscando. Então, através de avaliações e até mesmo perguntas direcionadas, a gente consegue fazer essa captação. Muito bacana, Luana. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui conosco. É sempre um prazer contar com profissionais tão gabaritados assim como você. A gente está falando muito da questão de recrutamento, né? E o Roger tocou nesse assunto da missão, visão, valores. A gente escuta muito aquela frase assim: a empresa contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? E quando a gente fala de engajamento, assim como o Roger citou há pouco, engajamento é você comprar a ideia da empresa, né, e você lutar pela mesma causa da empresa, é você assumir esse papel como se fosse seu. Você consegue enxergar nas empresas que você atua, nas empresas que você conhece, uma percepção de contratar não só pelo currículo, mas contratar pelo caráter, pelo perfil, né, aderente à visão, missão e valores da empresa, e depois treinar habilidades? A gente gosta muito da Disney, né? A gente trabalha com a Disney no sentido da metodologia, a gente usa muito a metodologia da Disney. E a Disney tem esse parâmetro, né? A gente contrata caráter e treina habilidades. Porque você treinar o operacional é muito mais fácil do que você modelar um comportamento que já está enraizado nas pessoas, né? Você consegue enxergar isso nessas empresas ou elas ainda estão buscando pessoas simplesmente para cumprir tarefas? E se você percebe, qual que é a sua opinião sobre isso? A maioria das empresas que eu atuo são empresas de pequeno e médio porte. Infelizmente, muitas das empresas ainda têm essa questão focada mais na parte técnica. Então, por falta de tempo, eu preciso de uma pessoa pronta que saiba realmente executar as atividades. E muitas das empresas não focam muito na parte de comportamento. Então, essa parte de comportamento é uma parte que a Bitalent atua no mercado, mas hoje muitas das empresas buscam o técnico. Eu preciso saber se a pessoa tem experiência. E eu converso muito com as empresas, com os proprietários, essa questão de treinar o candidato que está iniciando. E muitas das respostas que eu recebo é a questão de falta de tempo. Eu não tenho tempo para treinar, eu preciso a pessoa que tenha conhecimento. Então, essa é uma dificuldade que eu encontro bastante, e é muito da questão da mentalidade. Muitos gestores, muitos proprietários de empresas ainda não têm essa mentalidade de treinar e moldar conforme a necessidade. Isso que você falou é muito bacana, né? Porque tem uma frase do Zig Ziglar que ele fala assim, quando alguém fala em investir em treinamento, as pessoas falam assim: eu não vou investir porque se eu investir ele vai sair. E a resposta é: mas peraí, mas se você não investir, ele vai ficar. E ele vai ficar despreparado, né, sem conexão com o seu produto, com o seu propósito. Na sua percepção, qual você acha que é o caminho para a gente mudar essa percepção das empresas, desses gestores, né? Porque a gente sabe que hoje, mais do que nunca, o treinamento é necessário.
Exatamente. Essa mudar a mentalidade dos gestores, primeiramente precisa começar fazendo um trabalho com a gestão, né? Eles precisam também ter muito conhecimento de gestão de pessoas. Hoje eu vejo muito que a questão da gestão de líderes, eles estão mais focados para o operacional e muitas vezes deixam de lado a parte de gestão de pessoas, e é o erro que muitas empresas acabam cometendo. Então, eu acho que é muito importante, é uma coisa que eu levo sempre adiante com as empresas, que além do gestor, do líder, ele ter conhecimento técnico do que está sendo executado, ele precisa também entender de pessoas, porque se ele não entende de pessoas, ele não entende de negócios também, porque são as pessoas que fazem o negócio crescer, a empresa crescer, lucratividade. Então, essa é um trabalho que precisa ser feito com as lideranças. E você não acha que é um tiro no pé agir dessa forma? Porque hoje o mercado está tão assim restrito àquelas pessoas que realmente conhecem do serviço que elas prestam, e além disso, depois de tudo isso que a gente passou desse momento turbulento, mais do que nunca os clientes, eles têm informações. Né? Ao ponto de muitas vezes você chegar numa loja e o cliente sabe mais até do que o vendedor. Então, aquele momento em que as empresas tinham, não, vamos fazer a tarefa para entregar o mínimo, né? Atender a necessidade. Mas hoje, como eu falei, mais do que nunca, os clientes eles querem não só o que é necessário, mas principalmente atender os seus desejos, que vai muito além daquilo que eles precisam. E você não acha que esse é um caminho suicida? Sim, exatamente. Nesse caso, de manter essa questão de foco mais técnico, consequentemente, se você não tem um exemplo, a parte de loja, né, que você vai lá, compra uma roupa, se você não tem conhecimento daquilo que você está vendendo dentro da empresa, isso acaba gerando um certo desconforto assim, para o cliente não voltar. Então, isso precisa ter, a liderança precisa ter essa mudança de mentalidade para mudar essa questão, até mesmo de atrair mais clientes, a ter mais uma lucratividade e rentabilidade nos negócios. Luana, a gente sabe que na teoria isso é muito bonito, né? A gente também pensa exatamente isso, a gente conversa com pessoas, com diretores de RH durante os treinamentos das empresas. Na teoria, tudo é maravilhoso, funciona bem. Mas a gente tem reparado que na prática isso, infelizmente, não está acontecendo. Aonde que está o gapzinho? Onde que está a falha para isso não acontecer? A gente sabe, como a gente trabalha com treinamento experiencial, a gente fortemente atua com a presença das pessoas e analisa o comportamento da pessoa na linguagem corporal. Então a gente provoca situações que as pessoas precisam realmente mudar, né? Pensar fora da caixa, né? Sair da zona de conforto, sair daquela inércia e pensar para progredir, para crescer, para se engajar mais, se motivar mais. E a gente entende que conversando com os gestores, eles também sabem disso, que precisa acontecer uma mudança, um treinamento, um incentivo. E o que está acontecendo, né? Por que as coisas não estão fluindo? A pandemia sempre é culpada de tudo, né? Mas no seu olhar, você percebe que o que está faltando é a gestão, conversar mais com os colaboradores, buscar empresas fora. O que você pode falar sobre isso? Nesse caso, o que eu percebo, até mesmo nas empresas que eu atuo, muitas vezes isso parte dos proprietários da empresa, ter uma visão, consequentemente isso afeta a liderança, e eu acho que isso é muito da parte da gestão. Então, a gestão ela precisa ser mais comunicativa, ter uma gestão mais ativa, não a questão muito de apagar incêndio, porque infelizmente nós vivemos hoje, ainda mais por conta da pandemia, então fica muito no imediato, eu preciso fazer agora, eu preciso executar, e isso acaba deixando um pouco de lado a parte de gestão e sendo mais no agora, focado mais no agora, né, nas entregas imediatas. A gente sabe que empresa familiar tem muito aquela sensação de dono, né? Eu criei, eu mando, eu sei, eu decido e ninguém palpita nas minhas decisões. Isso mesmo. Como você imagina que a gente pode fazer para trabalhar com esses donos de empresa para que eles deixem de ser donos
e comecem a ser gestores, para que eles entendam que ali tem pessoas muito boas trabalhando e que às vezes sabem de alguns aspectos até melhores do que eles. Essa melhoria, eu acredito que primeiro tem que ser através de uma análise de perfil, porque muitos dos gestores, eles não têm a consciência do perfil comportamental que eles têm e que isso afeta. Então, é um trabalho nessa questão de análise, de avaliação, mostrar esses resultados, mostrar o que isso gera consequência, o que tem de positivo, e através dessas análises, dessas avaliações, dessas conversas, a fazer um plano de melhoria e aplicar isso dentro das empresas. Nós já fizemos algumas consultorias em empresas, né? E a gente, quando entra, é para desconstruir essa cultura familiar e construir uma cultura de organização propriamente dita. Então, é construir uma hierarquia, construir um organograma que muita empresa familiar nem tem isso. Então, um não sabe para quem responde, acaba sendo uma centralização de poder, e eles acabam perdendo. É aquele negócio, se o dono da empresa precisar ficar hospitalizado por uma semana, a empresa para. Porque todas as decisões estão a cargo dele, né? E isso a gente tem que mudar. Você tem algum projeto para que se implante nas empresas uma forma mais humana de gestão e não tão técnica? Sim, da parte de gestão, primeiramente é avaliar essa questão comportamental, que foi o que eu comentei anteriormente, mostrar esses resultados dessa avaliação para os gestores ter a consciência do que a empresa, fazer um diagnóstico também da empresa, do que está se passando, como que é a empresa, juntamente com essa análise de perfil. E através dessas duas avaliações, desse diagnóstico da empresa e também a avaliação do gestor ou até mesmo do proprietário, fazer essa melhoria. Então, criar um organograma, criar processos, fazer a distribuição de tarefas, porque muitas das vezes empresas pequenas e sendo o próprio proprietário, acaba tudo sendo centralizado numa única pessoa. Então, fazer essa tarefa, né, esse plano de melhorias e implantação de novos processos de distribuição de atividades, juntamente com essas análises de perfil, o que pode ser aproveitado e o que precisa ser melhorado. Perfeito, Luana. É um projeto bem desafiador, né? Mas ele é muito possível. A gente já fez transformações incríveis dentro das empresas. Eu lembro uma vez que eu cheguei numa empresa para começar um projeto de consultoria e a minha primeira pergunta para o dono foi a seguinte: qual o seu maior sonho aqui dentro? E ele me respondeu: tirar férias. Eu falei: porra, você nunca tirou férias? Ele falou: não, cara, porque todas as decisões dependem de mim. Eu falei assim: sabe de quem é a culpa? Ele falou: de quem? Eu falei: sua. Enquanto você não aprender que você não é dono disso, você vai precisar tomar decisões o dia inteiro. E a partir do momento que você aprender que as decisões são compartilhadas e que você tem pessoas altamente capacitadas para isso, você vai poder tirar férias. E aí esse trabalho faz 1 ano já que eu terminei. Voltei lá na época da pandemia para tomar um café com ele. Ele falou: meu, você não acredita, fiquei 1 mês e meio sem vir na empresa e a empresa está excelente. Falei: tá vendo? É só você descentralizar. Sim. E aí, essas pessoas que são centralizadoras, elas querem ter os melhores técnicos trabalhando lá dentro, né? Como você disse agora há pouco. Porém, os melhores técnicos, os mais experientes, eles vêm cheios de costume para dentro da empresa. Eles vêm baseados em culturas diferentes. Como que você faz para trabalhar esse choque de realidade entre o experiente, acostumado com uma cultura, e o dono de empresa, acostumado com uma cultura completamente diferente, uma cultura de dominação? Nessa questão, é a questão da cultura da empresa. Então, passar para o candidato novo, para o gestor novo, como que é a cultura da empresa, como que é a filosofia da empresa, e fazer uma mudança de comportamento, um desenvolvimento no que vai ser executado para ele se adaptar à realidade da empresa. Porém, o candidato, o colaborador, ele precisa aceitar essa mudança, porque não é uma mudança muito fácil, né? Uma pessoa que vem cheio, vamos dizer, de vícios de outros lugares. Então, é um trabalho que precisa ser executado e a pessoa precisa estar aberta a receber essa mudança e adaptar à realidade da empresa.
Luana, a gente tem percebido, seguindo ainda essa ideia, né, de trabalho de gestão centralizada, alguns clientes nossos também falam sobre, a gente percebe isso nos nossos clientes, ainda mais na gestão familiar. Eles têm uma dificuldade, a gente não sabe se é dificuldade ou se é receio, de dar autonomia para a sua equipe de trabalho, para os seus colaboradores. Como que você fica estando no meio desse caminho, né? Você tem que atender o cliente, que é o dono, e você quer dar o melhor para o colaborador. Você dando autonomia para ele, ele vai crescer, obviamente, e vai fazer no caso que o Cristiano acabou de colocar, que o dono conseguiu sair de férias 1 mês e meio e a empresa continuou ótima, né? Como funciona a tua consultoria nesse aspecto? Encontrar a empresa que tem o domínio, eles têm medo de liberar autonomia para a equipe, ou eles não estão preparados para investir num treinamento mais forte? O que eu encontro são os dois. A questão do perfil, geralmente, como eu lido com empresas pequenas, geralmente os proprietários é o que faz tudo dentro das empresas, eu vejo que isso está muito relacionado ao perfil. Então, a pessoa ela é mais centralizadora, ela tem a dificuldade de conceder autonomia, de deixar os líderes executar as atividades e muitas das vezes não consegue enxergar que um treinamento, um desenvolvimento pode agregar dentro da empresa. Por questões de verbas, não quer ter curso com treinamentos, então isso que eu vejo essa dificuldade, o perfil da gestão e também essa questão de custos para liberação de verbas. Então, é um trabalho que precisa ser realizado e mostrar para aquele gestor, para aquele proprietário de empresa que é importante. Então, eu levo isso e mostro o que realmente, até em resultados lucrativos que a empresa pode ter, ele realizando esse treinamento e esse desenvolvimento. Bacana, Luana. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão de recrutamento. Eu tenho uma opinião para recrutar pessoas, né? Eu penso assim, vamos imaginar que eu tivesse um negócio. E a primeira pergunta que eu faria para um candidato era qual é o seu sonho. E aí ele iria me dizer, né? Eu quero ser engenheiro, eu quero, mesmo que a minha empresa não tivesse nenhuma relação com engenharia, eu quero ser engenheiro, é o sonho da minha vida, eu quero dar algo para minha mãe, para meu pai. A segunda pergunta que eu faria, o quanto você realmente quer isso? E aí, dependendo da intensidade que ele me demonstrasse, né, realmente o quanto ele queria isso, eu ia contratar. Normalmente as pessoas vão falar assim, pô, mas esse cara quer fazer engenharia, ele vai estudar 4, 5 anos e ele vai te abandonar. Eu penso assim, que nenhum gestor em sã consciência, né, deve imaginar que as pessoas vão ficar com ele a vida inteira. Mas eu entendo que enquanto ele estiver comigo, eu vou extrair ao máximo o que ele pode entregar para a minha empresa e vou oferecer o máximo de recurso para que ele possa me entregar o melhor dele. Você consegue ver isso nas empresas? Porque a nova geração que está vindo aí, eles não estão muito focados em ter as coisas, né? Eu sou de uma geração que nós fomos preparados para ter um bom trabalho, para ter uma casa, para ter uma família, né? Para ter filhos. A nova geração, ela não tem essa percepção, essa visão. Eles querem curtir a vida, curtir o mundo, viajar, né? É uma outra pegada. Você consegue enxergar nos gestores, nas empresas que estão buscando esse profissional no mercado, essa conexão com essa nova realidade? Olha, eu tenho essa dificuldade porque muitos dos gestores hoje, o que eles olham sem ter o conhecimento? A questão de tempo de experiência nas empresas. Então, infelizmente, se o candidato ficou muito pouco tempo, para a empresa já não serve, porque aquele candidato ele vai sair logo. Só que nós estamos vivendo numa era que hoje muitas das pessoas não ficam muito tempo dentro das empresas. Então, isso precisa ser avaliado, o porquê que aquela pessoa saiu dentro da empresa, mas infelizmente muitos gestores ainda não se adaptaram a essa realidade que nós estamos vivendo. Então, o foco maior é essa questão, tempo de experiência, se a pessoa ela realmente tem experiência, formação na área que vai ser executado, indiferente se ele cursa engenharia e o cargo é para financeiro. Então, eu vejo essas dificuldades ainda dentro das empresas.
Não, e isso é engraçado, né? Porque eu posso até me citar como exemplo. Eu trabalhei numa empresa há quase 15 anos. Para ser mais exato, 14 anos, 7 meses, 8 dias e 3 horas, né? E assim, eu entrei num cargo muito baixo e tive uma ascensão muito grande na empresa durante esses 14 anos, quase 15 anos. Então, se você for olhar tempo de casa, muita gente pode pensar assim, tem duas formas de chegar. Ele ficou muito tempo, né? E será que ele sabe o que está acontecendo no mercado? Ou muita gente pode falar assim, poxa, ele ficou bastante tempo, mas ele ficou um tempo bom em cada projeto que ele assumiu dentro da empresa, tendo uma ascensão de cargo, de conhecimento, vivência de projetos. E tem aquelas pessoas que elas ficam 1 ano em cada empresa, ou um pouco mais, um pouco menos. Se eu for analisar só tempo de casa, de ambos os casos, eu vou ter uma visão muito distorcida. E isso que você falou, eu concordo com você. Tem que analisar a trajetória e a experiência e vivência que essa pessoa teve. Os jovens hoje, eles não ficam muito tempo na empresa porque eles vislumbram já ter cargos altos, ou é a questão do propósito, eles não estão preocupados em simplesmente fazer um lugar quente. Eles querem realmente crescer na carreira, até porque eles têm acesso a informações que na minha geração não tinha. Então a gente tinha que se contentar com um pouquinho de informação e conhecimento que a gente adquiria. Hoje não, o céu é o limite. E eu entendo que esses gestores que pensam assim, eles vão ter uma grande dificuldade em reter pessoas ou extrair o máximo que elas podem das pessoas que trabalham com eles e estão, na minha opinião, fadados a ter uma vida curta. Por quê? Porque vai vir alguém que consegue enxergar isso e vai atropelar, como a gente está vendo aí as fintechs, os bancos digitais, né, as empresas que começam na garagem e se tornam, né, os famosos unicórnios, né, que acabam atropelando aí o mercado. E eu queria, como você acha que para mudar isso, como é que você consegue trazer para essas pessoas essa percepção? Porque a gente vê uma resistência muito grande, né? Assim, na visão da empresa, isso precisa ser feito um trabalho e mostrar para a liderança que o mercado está mudando, que os jovens que estão entrando no mercado têm uma visão diferente, e fazer a análise dessa trajetória que eles tiveram nas empresas anteriores e o que eles podem agregar também. E na questão do candidato que se candidata a uma vaga, eu encontro também bastante dificuldade assim, da pessoa não ter o autoconhecimento. Então, eu vou porque ganha mais, eu vou porque... umas coisas assim muito relativas. Eu vejo que muitos jovens hoje não têm propósito em entrar numa determinada empresa e crescer. Eu estou entrando lá porque eu quero ganhar X, mas se amanhã aparecer uma outra oportunidade que ganha o dobro, eu quero trabalhar 5 horas por dia, ganhando um salário muito alto. Então, tem essas duas dificuldades que precisam ser trabalhadas tanto na parte da empresa, quanto também nos candidatos que buscam oportunidades. E eles querem também chegar num cargo de liderança rapidamente, né? Exatamente. Ser contratado um dia como auxiliar e no outro mês já ser CEO da empresa. Eu tenho um exemplo, eu até já contei numa das lives nossa, que tinha um rapaz que ele estava descontente com a empresa, extremamente desmotivado, porque na visão dele, ele tinha uma grande capacidade de assumir um cargo já com maior responsabilidade, né? E ele estou pensando em sair da empresa, porque o tempo que eu estou aqui não tive reconhecimento. E aí eu perguntei para ele, quanto tempo você tem na empresa, né? Eu imaginei, uns 4, 5 anos. Não, cara, já estou aqui há 6 meses, era estagiário, fui efetivado e a empresa não me reconhece. Uma das coisas que eu vivencio nas empresas, questões salariais, eu vejo isso que o pessoal preza bastante, de cargos, eu quero ser promovido logo, e é uma dificuldade mesmo que muitas empresas enfrentam. Gente, mas isso já é uma realidade mundial. A gente tem um amigo, o Bruno Araújo, ele que fez o logo do Despertar da Excelência, por sinal. Ele é americano, de cidadania, né? E hoje ele trabalha na EA Games. E na EA Games eles têm uma política de que você deve ser promovido pelo menos uma vez ao ano. E no ano passado, eu conversando com ele, durante a pandemia, ele recebeu 3 promoções ao longo do mesmo ano.
Então, a gente ainda está pensando no passado. 6 meses é muito tempo para você ser reconhecido. Veja bem, as pessoas não querem mais fazer carreira numa empresa. Não querem mais entrar como auxiliar hoje e daqui 10 anos estar como assistente. As pessoas querem ser promovidas, as pessoas querem crescer. Elas não querem mais viver na mediocridade. Elas querem mais e elas sabem que elas podem mais, porque hoje a gente tem acesso à informação. Hoje a gente conhece Vale do Silício, a gente conhece Israel, que é um polo de inovação. Então a gente não quer mais emprego fechado, a gente quer projeto, a gente quer desafio, a gente quer crescer, a gente quer voar. Ficar preso, nunca mais. E essa é a grande dificuldade desses gestores centralizadores. Eles decidem, promove esse, não promove aquele, mas baseado em quê? Não, eu gosto dele, eu sempre vejo ele trabalhando. Olha aquele andando, tá vendo? Tá fazendo o corpo mole. E não é isso, isso é muito subjetivo. Essas pessoas que gerem uma empresa centralizando o poder estão fadadas à falência. Tanto que a gente vê muitas empresas quebrando na pandemia e muitas empresas se superando e ganhando ainda mais dinheiro. Porque essas empresas que ganham mais dinheiro possuem gestão humanizada. Elas olham para as pessoas e elas encontram oportunidades através das pessoas. Afinal, máquinas, computadores, inteligência artificial não geram inovação. As pessoas sim. E Luana, como você tem encontrado esses gestores centralizadores, esses donos de empresa, nesse momento de trabalho remoto? Como que eles estão se adaptando a isso? Olha, essa questão do trabalho remoto está sendo um desafio, principalmente desde os gestores, desde funcionários, né, colaboradores, subordinados, e essa questão de não estar presente, não acompanhar as atividades dentro da empresa com os colaboradores, é um trabalho que, como não está presente, é aquela comunicação 24 horas. Então, toda hora ligando para saber se está sendo feito, como não consegue visualizar, ver, então a parte de comunicação é o que está por telefone, por vídeo, é o que está fazendo eles analisarem, acompanharem como que está sendo essas atividades dos colaboradores. É aquele negócio, eu meço quanto você trabalha pelo tempo que você está sentado na sua mesa e não pela produtividade que você tem nesse período, né? Sim. Essa é a grande diferença, esse é o grande paradigma a ser quebrado por esses gestores. Ainda falando sobre trabalho à distância, qual a dificuldade em se realizar um processo seletivo à distância nessa era digital? Realizar processos seletivos na era digital, que é o que eu estou fazendo hoje por conta da pandemia, a dificuldade que eu vejo nos candidatos a questão, por mais que hoje a tecnologia ela está muito avançada, então a gente tem essa dificuldade ainda, infelizmente, e de candidatos que ainda tem essa dificuldade, vai ser trabalho remoto, vai ser presencial, esses questionamentos em entrevistas que eu vejo muita dificuldade, e infelizmente essa questão ainda da internet, que por mais que todos hoje têm acesso, mas acaba sendo uma dificuldade nos processos seletivos que eu realizo. As pessoas estão vendo o mundo evoluído ao redor, né? Mas muitas delas ainda não estão inseridas nesse mundo. Então, eu vou trabalhar remoto ou vou trabalhar na empresa? Qual vai ser minha remuneração? Qual a chance de crescimento dentro da empresa? Tudo isso que a gente está vendo acontecer no mundo, né? Por isso que é importante as empresas se tornarem disruptivas e se tornarem inovadoras. Luana, agradeço imensamente a sua presença no nosso podcast. Foi sensacional. O assunto é muito atual. E vou pedir para você fazer as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade de poder estar gravando esse podcast com vocês. Os nossos contatos são as redes sociais, Instagram é @bitalent, também possuímos o Facebook, o LinkedIn e o website. E o contato telefônico, o DDD é 019 98719 6672 e o nosso e-mail para contato é luana@bitalent.com.br. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode encaminhar uma mensagem tanto através do e-mail quanto pelo WhatsApp, que eu estarei sanando a dúvida de todos.
Perfeito, Luana. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E convido a todos que estão nos ouvindo a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube, despertando a excelência que há em você. Até a próxima!